ano, tudo bem? Bem, eu vim aqui então hoje passar a revisão para vocês, a revisão de Química referente ao capítulo 3. Vamos lá então. Então nós vamos começar falando sobre o átomo. Esse é o modelo atômico atual. Aqui nós percebemos que nós temos duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. O núcleo, a gente sabe que apresenta as partículas, né? Prótons e nêutrons. Prótons têm carga positiva e nêutrons têm carga zero. E na eletrosfera nós vamos encontrar a partícula que é chamada de elétron, que vai ter, né, a carga negativa. Bem, identificando o átomo. A gente sabe, né, que a quantidade de prótons recebe o nome de número atômico. Então, quando eu falar de prótons, eu vou estar falando de número atômico, que vai ser representado pela letra Z. Os diferentes tipos de átomos, ou seja, os diferentes elementos químicos, são identificados pela quantidade de prótons que possuem, né? Se eu dizer que Z equivale a 10, eu sei que a quantidade de prótons vai ser 10, porque Z vai ser igual a P, que vai ser o número de prótons. Bem, o número de massa nada mais é do que a soma do número de prótons, P ou Z, como a gente já aprendeu, o número atômico Z, e o número de nêutrons, N. Então a gente vai usar essa fórmula, tá? A gente chama de, que é o número de massa, vai ser Z, ou posso colocar P, mais o N, tá? Que é o número de nêutrons. Bem, a gente consegue representar um elemento químico, né, de acordo com a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então, a gente vai indicar o número atômico Z e o número de massa junto ao símbolo do elemento químico. Então, por exemplo, se eu digo que o meu elemento químico X, ele vai ter em cima sempre A, que é o número de massa, e Z, que é o número atômico. Então, eu sempre coloco, né, o alfabeto não começa de A a Z, ou seja, de cima para baixo. Ou então pode vir nessa dominação, mas sempre o A em cima e o Z embaixo. A, número de massa, e Z, número de prótons ou número atômico. Exemplo aqui, o ferro. O ferro, se eu pergunto aqui qual é o número atômico dele, vai ser 26, e o número de massa dele vai ser 56. Bem, é importante a gente saber, após isso tudo que a gente viu, as camadas eletrônicas. Por quê? Os átomos se agrupam em 7 camadas eletrônicas, K, L, M, N, O, P e Q. E cada camada comporta um número máximo de elétrons, ou seja, na camada K eu consigo colocar até 2 elétrons. Já na camada L eu consigo botar um número maior, 8. Se eu quiser colocar 9 eu consigo? Não, o máximo é 8. E assim por diante, como a gente está aqui vendo nesse esqueminha, tá bom? É importante a gente destacar, né, para colocar os elétrons naquelas camadas eletrônicas, a gente tem que fazer essa distribuição. E essa distribuição a gente vê a partir do diagrama de Pauli. Ou seja, professora, eu tenho que decorar esse diagrama? Não. Você tem que saber olhar ele, identificar. Eu sei que S2, esse 2 relaciona a quantidade de elétrons. Então, na camada K, eu possuo 2 elétrons. Na camada L, eu tenho a denominação 2S2, 2P6. Quantos elétrons cabem? 8. 6 mais 2. Tem 8. E assim sucessivamente. Eu sempre vou contando, tá? Um número, tá? De elétrons em cima. E esse número que está aqui embaixo é o número da camada, tá? Então, aqui a camada 1 relaciona a camada K. 2 a camada L, 3 a camada N, e assim sucessivamente, até o final. E aí, isso é dado para a questão. Vocês têm que saber olhar e identificar dessa forma direitinho, como eu estou explicando aqui para vocês. Exemplo, o sódio, ele tem o número atômico Z, 11. Então, se eu quiser fazer a distribuição na camada, eu vou olhar lá para o meu diagrama de Pauli e vou colocar 1S2, depois vem o quê? 2S2, 2P6. Ué, professora, eu cheguei? Não. 2 mais 2, 4.
mais 6, 10. O número dele atômico é 11, então eu vou para outra. Então, na camada M, começa o quê? Em 3s2. Mas eu preciso de 2 elétrons? Não, eu preciso de 1, porque o número atômico dele é 11. Então, eu somo 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 1, chega a 11. Então, na camada K, eu possuo 2 elétrons. Na camada L, 6 mais 2, 8. E na camada M, possuo 1 elétron. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu montei uma folhinha de exercícios, a gente vai tirar as dúvidas na aula ao vivo, tá bom? Um beijinho!